Quando, na semana passada, terminou a COP22, que é a Conferência do Clima, que foi realizada em Sharm el-Sheikh, no Egito, e que grande parte dos países e muitos líderes governamentais estiveram por lá. E é muito importante que essas conferências ocorram, e elas vêm ocorrendo há muito tempo, e alguns acordos já foram feitos, como ainda lá no início dos anos 2000, o Tratado de Quioto, depois o Acordo de Paris. E no Egito, na Conferência do Clima, no final, conseguiram fazer ali um acordo para que os países mais ricos financiem os programas de redução de emissão de gases e também das consequências do aquecimento global. Há anos que vem falando-se sobre questões ambientais, mas até como professor de geografia, eu noto que muitas vezes essas questões são tratadas meio que de uma forma romantizada, ou então esses temas, essas conferências, servem muito para as pessoas tirarem foto, para darem entrevista, para fazerem discursos bonitos, para se mostrar uma preocupação que não se verifica na prática. Há quantas décadas que os cientistas e os estudiosos estão alertando sobre os problemas ambientais? E o que a gente vê de prático efetivamente? Muito pouco. E as consequências não são mais para o futuro. Para o futuro, as consequências serão agravadas, porque as consequências nós estamos vendo agora. Então, quando a gente vê essa questão, de secas prolongadas em lugares onde não havia seca, chuvas torrenciais em determinadas regiões que não ocorriam ou muito acima do limite, entre outras questões, são consequências diretas das mudanças climáticas que já estão ocorrendo. E o nível de redução de emissão de gases tem sido muito pequeno. E é óbvio, nessa conferência muito se discutiu a questão de que os maiores emissores são os países mais ricos, não são os países mais pobres. Então a China, por exemplo, que é o país que mais cresce no mundo, hoje a segunda maior economia e deve se tornar a primeira, é de longe o país que é o maior emissor de gases. Depois vem os Estados Unidos, depois no conjunto a União Europeia e por aí vai. Os países pobres, os países pequenos, emitem muito pouco e são aqueles que mais vão sofrer. Por exemplo, no Oceano Pacífico, ilhas como Tuvalu, por exemplo, são ilhas que tendem a desaparecer. Essas ilhas são países pequenos, população pequena, mas que não emitem absolutamente nada, mas que provavelmente desaparecerão com o aumento das temperaturas globais, tendo como consequência o aumento do nível dos oceanos. Assim como os estudiosos preveem já há muito tempo a questão dos refugiados ambientais, pessoas que serão obrigadas a se mudar das suas regiões em função das secas ou inundações, seja provocada por chuvas ou pelo aumento do mar, em países que já não conseguem dar conta do problema que eles têm hoje, como muitos países, sobretudo do continente africano, mas também países da América Latina, países asiáticos e de outras regiões. Então, assim, é para ontem que a questão ambiental ela entre de verdade na ordem do dia com ações concretas. E a população precisa se conscientizar disso. Porque, assim, desde a época em que eu estava na sala de aula e pretendo voltar em breve para a sala de aula, que a gente alertava sobre essas questões e discutia muito sobre isso, Assim, não adianta você falar sobre redução de emissão de gases, redução de problemas ambientais, se a gente não partir do princípio de que é fundamental uma mudança de comportamento da população. Porque ou se reduz, por exemplo, a questão do consumismo, ou nós não conseguiríamos nunca resolver problemas ambientais. Eu me detive aqui na questão das emissões de gases do problema climático, mas os problemas decorrentes do excesso de consumo existente no planeta são para todos os lados. É a questão da poluição do solo, é a questão da poluição de água, de rios, de mar e por aí vai. Muito obrigado.